Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você diante do televisor, nesse horário para nós é causa de imensa alegria. Retomamos a nossa longa catequese sobre o mistério da fé, a doutrina da Igreja, o catecismo da Igreja Católica. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje começamos uma longa catequese sobre uma categoria que é muito importante na nossa revelação: o pecado. Falar do mistério da fé, falar de nosso Senhor Jesus Cristo, é antes de tudo falar do amor de Deus. Mas o amor de Deus, causa da criação, causa da redenção, causa da santificação, tem como adversário, como opositor, aquele que foi criado bom por Deus e que se rebelou contra ele. E que foi afastado do céu, foi expulso do céu, não se encontrou mais lugar para ele no céu, o demônio. Que, conforme a Escritura, partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E instigou o homem contra Deus. E tentou o homem. E conseguiu iludir o homem que se afastou de Deus. Aí temos propriamente o pecado. O que é o pecado? Quando ele entrou na aventura humana? Quem é o autor do pecado? Quais as distinções de pecados, os tipos de pecado, as categorias de pecado? O que é um pecado mortal? O que é um pecado venial? O que é um pecado grave? Grave é sinônimo de mortal, sim ou não? Todas essas perguntas são importantes na nossa catequese sobre essa categoria tão importante. Convido você, portanto, todos os dias a estar diante do televisor na Século XXI, para que nós, com a Igreja, com o Catecismo da Igreja Católica, conheçamos bem e aprofundada e pormenorizadamente esse assunto de vital importância para o agir cristão. Jesus Cristo não é o autor do pecado, e sim o demônio. Pelo seu sangue derramado na cruz, ele cancelou os nossos pecados. O pecado habilita o homem a viver eternamente afastado de Deus após deixar esta terra. E aqueles que cometeram o pecado têm a possibilidade nesta vida, com o arrependimento sincero, de renunciar ao pecado, de fazer uma nova experiência da vida da graça e viver para Deus. E se nesse estado, nessa condição, perseverar, até ao fim da sua vida, ele reinará com Cristo na glória, onde não há nenhum vestígio de pecado, onde não entrarão nenhum daqueles que tiverem qualquer vestígio de pecado. Trata-se de um assunto fascinante e de um assunto urgente também, porque no seio da Igreja não são poucos aqueles que têm uma noção distorcida do pecado. Alguns nem sabem o que é pecado ou criam a sua própria convicção sobre o pecado. Nenhuma coisa nem outra. É preciso conhecer o que a Escritura diz a respeito do pecado, o que a Igreja diz a respeito do pecado, para que não caiamos nem no rigorismo, nem no laxismo. Rigorismo, tudo é pecado, qualquer coisa é pecado, e laxismo, nada é pecado. Então, centenas de programas nós vamos dedicar a esse assunto de vital importância para a nossa fé católica. Obrigado desde já pela sua pontualidade, pela sua audiência, pelo seu interesse. Para a glória de Deus, esses programas serão dedicados, oxalá, por meio desses programas, a sua fé se torne mais sólida, mais firme, mais consistente, mais amadurecida. Amém.